Equilíbrio. Pensa numa coisa que as pessoas falam bastante, é sobre equilíbrio. Você sabe dosar as coisas? Você sabe equilibrar as coisas? Eu quero te ensinar, à luz da palavra, como equilibrar as coisas. Ah, mas como você vai ensinar? Eu vou ensinar buscando aonde? Na fonte daquele que ensina todas as coisas, né? Tá lá no livro de Lucas 10, 38 a 42, diz assim, olha, e aconteceu que indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha essa uma irmã chamada Maria, a qual assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e aproximando-se disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Equilíbrio, né? É disso que nós vamos falar, e eu quero te ensinar como ter equilíbrio, eu quero ensinar a luz da palavra, como Jesus ensinou. Às vezes as pessoas falam assim, corta todo o açúcar da tua vida, né? Que você vai viver melhor e tal. Corta o óleo, ou corta o sal, enfim, né? E tem muita gente que vive nessa radicalidade aí, será que, não sei se existe essa palavra, né? Mas vive dessa forma radical. Tem gente que vira vegano, enfim. Escolhe uma parte da vida para pender, né? E aí as pessoas falam, não precisa de tudo isso não, né? Eu como de tudo, enfim. E equilíbrio é o que importa, o importante é ser equilibrado. As pessoas falam muito esse texto também quando fala de academia, né? Equilíbrio é tudo, né? Que um dia eu vou na academia, no outro dia eu como um docinho. Um dia eu vou na academia, outro dia eu fico largado sem fazer nada. E aí as pessoas falam muito sobre equilíbrio. E a grande verdade é que Jesus aqui nessa palavra, ele diz exatamente como nós devemos fazer e o que nós devemos fazer, né? Porque um dia ele foi visitar a casa de Marta e quando chegou lá, ele começou a ensinar a palavra. E Marta começou a fazer a comida ali para ele, né? A limpar a casa, organizar as coisas ali para que Jesus estivesse num ambiente, talvez, né? Ali para ela de honra, um ambiente melhor. Sabe quando chega alguém na sua casa, né? Que você quer dar o melhor, quer entregar o melhor. E às vezes a pessoa chega e você vai lá e faz uma comida para ela, enfim. E Maria, que também morava naquela casa, se assentou, né? E ficou escutando Jesus falar, porque Jesus estava ali falando da palavra, né? Então, quando a gente vê esse texto, Marta diz para Jesus assim, olha, Jesus, o Senhor não se importa que eu esteja aqui mexendo nas minhas coisas, trabalhando, cuidando da casa, né, fazendo comida e tudo mais, e Maria simplesmente pare para te ouvir. E Jesus diz, Marta, você está afadigada com muitas coisas, né? Precisa escolher uma parte. E Maria escolheu a parte que era boa. Porque em tudo na vida nós precisamos entender quais são os planos e os propósitos, né? Qual é o propósito de determinada situação? Qual é o propósito de determinado ambiente? Qual é o propósito de tudo isso? Quando você sabe qual é o propósito, aí sim você pode colocar o equilíbrio certo. Então, para nós equilibrarmos, né? Temos o equilíbrio certo, primeiro você precisa entender qual é o propósito. Maria, qual seria o propósito de Jesus em qualquer lugar? Né? Palavra, salvação, adoração. E Maria entendeu isso. Então, como Maria entendia o porquê que Jesus estava ali, para que Jesus estava ali, ela teve o discernimento e a sabedoria de escolher a parte melhor, né? Jesus não disse que a parte certa era a que Maria escolheu. Ele disse que ela escolheu a melhor parte. Então, em todas as situações que nós passamos, existem, óbvio, dois lados. E o que é que nós precisamos entender? Nós precisamos entender qual é o propósito e dentro desse propósito escolher a melhor
parte. A pessoa, quando ela escolhe cortar açúcar da vida dela, né? Ela entendeu em algum momento ali que ela poderia ter a opção de comer açúcar ou de cortar esse açúcar da vida dela. E ela, talvez no propósito de vida dela, ela entendeu, não, no meu propósito de vida, cabe bem melhor cortar o açúcar. E ela escolheu. Então, quando a gente sabe qual é o propósito, a gente consegue escolher a melhor parte, né? A gente não precisa ficar muitas vezes em cima do muro, não. A gente já escolhe a parte e a gente acaba escolhendo a melhor. Então, qual é o propósito nessa situação que você está vivendo? Ah, eu não sei que decisão tomar, eu não sei o que fazer. Qual é o propósito? Pega o propósito e caminha nele. Qual é o propósito? Maria entendeu, Jesus está aqui, o propósito deve ser... Eu sei que Jesus vai precisar se alimentar, eu sei que é importante Jesus estar num ambiente gostoso, num ambiente limpo, eu sei que é importante tudo isso, mas o propósito maior dele estar aqui é a palavra. Então, ao invés de eu me preocupar tanto com essas outras coisas, eu vou me preocupar com a palavra. Então, qual é o propósito na tua vida, nessa situação? Qual é o desejo do teu coração nessa situação? O que você almeja nessa situação? Quando você sabe qual é o propósito, quando você sabe o que você está almejando, você consegue pender para o lado melhor. A pessoa, quando ela resolve, né, ir para a academia, cuidar mais da saúde, por que muita gente para no meio do caminho? Porque às vezes não entendeu o propósito. Porque quando você entende qual é o propósito, você começa a pender para o melhor lado. Ah, é errado a pessoa que não faz academia, a pessoa que vive uma vida mais sedentária e tal. Às vezes quem faz academia morre muito antes do que quem não faz, não é? Não é errado, depende do propósito de vida da pessoa. Porque em tudo é importante nós estarmos bem. E Jesus disse para Marta, você está preocupada com muita coisa, né? Maria também estava preocupada em ouvir a palavra, preocupada em entender o que Jesus estava falando, preocupada em qual era o propósito naquela palavra, né? E provavelmente Maria também, né, gostaria que Jesus tivesse num ambiente bom, né, tivesse uma comida boa para ele comer, mas ela escolheu aquilo que fazia bem para ela, aquilo que satisfazia ela. Por isso Jesus não condenou Marta. Por isso Jesus não condenou ela quando ela escolheu fazer as coisas. A gente não vê na Bíblia Jesus dizendo, Marta, larga essas coisas aí, vem escutar a palavra. Marta, larga tudo aí, vem para cá. Você não viu que eu cheguei na sua casa e eu vim com o propósito de trazer a palavra. Jesus não foi lá. E eu quero te dizer, Jesus não nos condena, independente da parte que nós escolhermos. Jesus, né, Espírito Santo de Deus, ele ficou nas nossas vidas para nos dar equilíbrio, para nos ensinar o que é melhor para nós. A palavra do Senhor diz lá em Deuteronômio 15, acho que 28, 15, alguma coisa assim, mas eu sei que diz lá a palavra que existe na nossa vida dois caminhos, e é engraçado porque Jesus não diz, olha, escolha esse caminho, é esse aqui que você deve escolher, não. Ele diz, olha, esse caminho te oferece isso, esse caminho te oferece isso, escolha qual você quer. E ali na frente de Marta havia o quê? Haviam dois caminhos, e Marta, ela tinha a liberdade de escolher qual é o caminho que ela queria. E ela iria com certeza colher os frutos do caminho que ela escolhesse. E na nossa vida é assim. O que eu devo escolher? Qual é o teu propósito? E segundo, para mim saber o que eu preciso escolher, né? É importante eu saber qual o fruto que eu quero colher. Então, eu preciso saber qual é o propósito daquilo. E segundo, eu preciso entender o que eu quero colher disso. Se eu quero colher determinadas coisas, eu tenho que entender quais são as sementes que trazem aquelas coisas. Por isso diz lá em Deuteronômio, né? Eu coloco diante de você dois caminhos. Se você viver dessa forma assim, a colheita é essa. Se você viver dessa forma, a colheita é aquela. Então, o que você quer colher nessa situação?
Qual é o propósito de colheita teu? Jesus jamais vai falar para você, nem vai te obrigar, né, a pender para nenhum lado. Tanto é que ele ficou, não falou nada, e Marta é que disse, Senhor, né? Marta ali, talvez inconscientemente, ela estava querendo saber qual que era a melhor parte, né? Talvez ela quisesse que Jesus dissesse, olha, o certo é isso, Marta, o certo é aquilo, o certo é o que você está fazendo, o certo é o que Maria está fazendo. Mas Jesus disse, olha, qual é o propósito? Qual o fruto que você quer colher? Dependendo do fruto que você quer colher. E ele disse, para finalizar, né? Maria escolheu a melhor parte. Porque quando nós colocamos na balança os frutos das nossas ações, a gente precisa entender qual desses dois aqui vai me dar uma melhor colheita. Então Jesus não disse, Marta, o que você está fazendo é errado. Só que o que você está fazendo vai trazer essa e essa e essa e essa colheita. O que Maria está fazendo vai trazer essa colheita. E na balança, nessas duas colheitas, Maria escolheu a melhor parte. Por quê, queridos? Porque o dia que nós não estivermos mais aqui, a casa fica, a comida que você fez fica, o dinheiro que você lutou para conseguir fica, as coisas que você achava que era importante nessa terra ficam. Agora, aquilo que você recebe espiritualmente, ela vai com você para a eternidade. Por isso Jesus disse, olha, não tem nada errado em você querer as coisas dessa terra. Não tem nada errado em você querer trabalhar, querer ter dinheiro, querer ter as coisas boas, comer o melhor, dar o melhor, receber as pessoas na tua casa e oferecer o melhor. Não tem nada errado com isso. Mas todas essas coisas, elas vão ficar. Elas são coisas terrenas. A tua casa, o teu melhor carro, tua melhor roupa, tua melhor comida, elas tudo são coisas terrenas e que vão passar. Agora, aquilo que você semear espiritualmente, aquilo que você receber espiritualmente, isso vai para a vida eterna. Então, hoje, né? Entenda qual é o propósito. Qual o propósito que você deseja nessa situação? Colocando na balança quais são os frutos que vão ser gerados através dessa situação. E por último, esses frutos, eles são frutos passageiros ou eles são frutos eternos? Qual decisão tomar? Como fazer o equilíbrio? Como ter o equilíbrio? É só você pegar essas três situações. O propósito. Qual é o propósito que eu quero nessa situação? Qual é a colheita que eu vou ter nessa situação? E essa colheita, ela é uma colheita passageira ou é eterna? Então, escolha hoje. Maria escolheu a melhor parte. Não é que ela escolheu a parte correta, simplesmente. Ela escolheu a melhor. Qual é a melhor parte nessa situação? Equilíbrio é quando você escolhe a parte que te satisfaz. Desequilíbrio é quando você escolhe a parte que traz coisas boas para a tua vida. Equilíbrio é quando você escolhe que mesmo que de repente, na verdade, mesmo que de repente tragam algumas situações ruins, tragam situações difíceis, mas é quando você escolhe a parte que está dentro de você. Escolhe a parte, por isso que Jesus não condenou Marta, porque ela simplesmente escolheu aquilo que para ela julgava que estava correto, né? Que era o melhor, tanto é que ela achou que Maria estava escolhendo uma parte errada. E Maria escolheu aquela que para ela julgava que era o melhor. Então, a Bíblia diz que não há
condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando nós escolhemos, né, a parte, até na nossa inocência, e às vezes essa parte ela traz até coisas ruins para nós, o Senhor nos perdoa, o Senhor não nos julga, o Senhor só nos mostra qual é a melhor parte. Escolha hoje a melhor parte. Deus te abençoe.